Olá, que bom que você clicou aqui no vídeo da Igreja Batista em Araçás. É um prazer ter você aqui com a gente. Esse vídeo faz parte da série Nos Passos dos Apóstolos. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre a vida desses grandes homens de Deus. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Aproveite e se inscreva no canal. Deus te abençoe. É muito bom estar aqui com vocês esta noite. E hoje eu vou trazer uma reflexão baseada no apóstolo João. Aí eu vou começar a projetar aqui. Que o título é o seguinte: João, de filho do trovão a apóstolo do amor. Bom, João, a gente conhece ele, por apóstolo do amor. Ele fazia parte do ciclo mais próximo ali de Jesus, junto a Tiago, seu irmão, e Pedro. E ele presenciou coisas muito incríveis na sua vida. Ele presenciou quando Jesus falou com Elias e com Moisés no Monte da Transfiguração. E além disso, presenciou os milagres que Jesus fazia, presenciou a caminhada, todo o ministério de Jesus. Teve um papel muito importante na igreja após a crucificação de Cristo e na proclamação da verdade. Ele ministrou com Pedro durante algum tempo, e ele aparece várias vezes no livro de Atos, junto a Pedro, onde os dois ministravam e falavam da verdade, proclamavam o evangelho, curavam. E foi o único discípulo também que acompanhou Jesus durante a sua crucificação, no momento que Jesus também entrega a João os cuidados de sua mãe. Que ele diz, filho, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. E então, no fim de sua vida, ele foi exilado na ilha de Patmos, pelos romanos, onde então ele recebeu, pelo Espírito Santo, as visões que deram origem ao livro de Apocalipse. Além disso, em seu ministério ele teve outras contribuições, como o próprio Evangelho segundo João e as 3 cartas que foram destinadas aos crentes que estavam sob seus cuidados. É muito interessante que a sua história ela já começa a partir do seu chamado. João, ele foi chamado por Jesus enquanto ele estava arrumando ali o barco do pai dele junto ao seu irmão. E detalhes anteriores não são descritos na Bíblia. Mas então a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que o seu chamado ocorre junto com o de Pedro, o de André e do seu irmão Tiago. Logo vemos um pouco sobre quem era João, porque João era pescador e ele estava junto ao seu pai ali. E Jesus chega para ele e o chama. Ele é convocado por Jesus para fazer parte daquilo que Jesus tinha para a vida dele. E imediatamente ele deixa tudo que ele tinha. Ele vivia da pesca e ele deixa isso para trás. Ele andava com seu pai, ele deixa o seu pai para trás para seguir Jesus. Isso já demonstra um pouco da personalidade dele. Demonstra que era uma pessoa que acreditou em Jesus e que foi apaixonada por Jesus. João, ele não tinha ideia do que viria pela frente, mas ainda assim, ele aceita o seu chamado e vai. Então, começamos a caminhada dele e inclusive tem um texto que eu acabei esquecendo de ler no começo, mas eu vou ler agora, que se encontra na sua primeira carta, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre o escopo dessa mensagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos,
e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. E aí vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje: Filho do Trovão. Em dado momento, os irmãos Tiago e João são apresentados por Jesus como filhos do trovão. Isso nos traz uma informação muito importante sobre os aspectos da personalidade de João, como, por exemplo, o zelo que ele tinha por Jesus, a paixão e a ambição. Podemos observar que em determinados momentos do ministério de Jesus, João aparece e em determinadas circunstâncias de forma explosiva, de forma impetuosa, de forma precipitada e até imprudente. Como, por exemplo, quando ele impede um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, simplesmente por ele não andar entre os 12. Isso se encontra em Marcos 9, do 38 ao 40. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Aqui João tinha essa personalidade, de certa forma explosiva. Apesar de ele ser uma pessoa evidentemente calma, quando a ira se acendia, realmente se acendia, ele explodia em determinadas situações. É aquilo que a gente pode até falar que João era fleumático, né? Que guardava tudo para ele mesmo e no momento de ira ele acabava explodindo em determinadas situações. Outro exemplo que a gente tem é quando Jesus ele é rejeitado pelos samaritanos. E nessa ocasião, os dois irmãos, filhos do trovão, entram em cena de novo, perguntando a Jesus se queria que fizessem cair fogo do céu sobre eles para a destruição. Só que Jesus repreende eles, dizendo que o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Isso se encontra em Lucas 9, do 54 ao 55. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem o que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Nesse caso, a gente pode ver mais um pouco dessa perspectiva, né, dessa personalidade de João, de tal forma que Jesus ele precisava repreender, precisava corrigir João por conta dos seus atos, a falta de compaixão, a intolerância com os perdidos. Aqui vemos o apóstolo, que é considerado o apóstolo do amor, demonstrando falta de amor pelos perdidos. Mas também a fidelidade forte que ele tinha com o seu mestre. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo essas características e essa personalidade de João? Exatamente para demonstrar 100% da humanidade de João. João, ele simplesmente era humano, gente como a gente. Porque, pelo menos para mim, assim, quando eu ouço a palavra apóstolo, vem à minha cabeça uma pessoa que ela é super santa, que esteve ali com Jesus e não cometeu nenhum erro. Só que quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente observa um João que é gente como a gente, que ele se ira com seus irmãos, se ira com aqueles que não conhecem a Deus, simplesmente por não conhecerem a Deus. A gente consegue observar então essa semelhança que temos com João. A gente consegue observar que João era uma pessoa comum, que foi escolhido por Jesus, assim como nós, para fazermos parte de algo muito maior. Em outra ocasião, o seu zelo por Jesus foi influenciado pela sua ambição.
E isso, de certa forma, acabou causando uma confusão ali entre ele e seu irmão e os discípulos também, onde João e Tiago pedem um lugar de honra no reino dos céus, pedindo para se sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Ok, a gente entendeu agora sobre essa personalidade, sobre tudo isso que João era, porque ele não continuou assim. Ele não permaneceu dessa forma, não permaneceu como ele estava. Essa personalidade dele e o seu caráter continuaram assim, ou mudaram de uma outra hora para outra. E a resposta, na verdade, é que a personalidade dele não mudou. Mas sim, ele teve a sua personalidade equilibrada por Cristo. Apesar dessa personalidade forte, com o decorrer do tempo, ele começou a entender que para ser grande no reino dos céus, essa grandiosidade vinha de ser o menor, de ser aquele que é o servo, aquele que é humilde. E com Jesus ele aprende a ser servo, aprende a ser humilde, aprende a amar o seu próximo. A personalidade dele então não foi alterada. Mas, na realidade, o que acontece na vida de João é que a forma como ele agia nas circunstâncias foi totalmente equilibrada pelos ensinamentos de Cristo. Então, a forma como ele pensava sobre as situações permanecia a mesma, mas a forma que ele agia com relação a essas situações era diferente. Porque agora ele estava agindo não conforme o filho do trovão. Ele estava agindo agora conforme aquilo que Cristo lhe ensinou. Os ensinamentos de Jesus são tão importantes para João que em uma de suas cartas ele diz que ao obedecermos os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, sabemos que conhecemos ele de fato. E ainda indaga, diz para a gente que quem permanece nele deve andar como ele andou. Isso se encontra em 1 João, capítulo 2. É interessante também que o Evangelho de João, ele é o único que retrata Jesus lavando os pés dos discípulos. Ou seja, João, com toda aquela sua personalidade forte, viu um ato de serviço do seu mestre, que impactou ele de tal forma que ele precisava descrever aquilo no seu evangelho. Ele precisava mostrar para as pessoas quais eram também as características de Cristo. Esse ato impactou fortemente a sua vida. Esse ato, ele constrangeu João de forma que ele começasse a pensar sobre como estava a sua própria vida e como que ele tratava as pessoas. Então, o jovem que outrora pedia honra no reino dos céus, agora ele se vê humilde e compassivo. Ele tem compaixão das pessoas, coisas que caracterizam o seu ministério mais tarde. Então ele manteve a sua personalidade com ousadia, com coragem, mas agora equilibradas pela humildade aos pés de Jesus. E dessa forma ele conseguiu ser usado por Deus para a proclamação da verdade e para o crescimento da igreja. E aí sim ele se torna o apóstolo do amor. Onde vemos aqui que a sua personalidade foi equilibrada, só foi possível isso por conta daquele primeiro texto que a gente leu, que ele traz para a gente essa ideia de um profundo relacionamento estabelecido com Cristo. No momento ali que João está falando na sua carta, ele diz que viu e ouviu, que contemplou e que tocou, e destaca a forma como compreendia a identidade de Jesus também. Ele entendia que Jesus era homem e Deus, verbo encarnado e luz para os homens. Essa foi a chave
que virou na cabeça de João para ele realmente se tornar o apóstolo do amor. Ele não compreende isso de uma hora para outra. Ele não compreende isso de uma vez. Esse nível de entendimento demandou muito relacionamento com Jesus. Não só nos 3 anos ministeriais dele, de Jesus aqui na terra, mas durante todo o resto de sua vida, mantendo um relacionamento firme e fiel a Deus. Então, com essa persistência, com esse relacionamento genuíno, a gente consegue entender o que isso traz para a vida de João. A importância dele ter compaixão das pessoas e da humildade. A transformação na vida de João veio do conhecer a Cristo, veio do andar com Cristo. Pois para João, não praticamos a verdade quando afirmamos que andamos na luz, mas andamos nas trevas. É engraçado porque a gente tem uma tendência muito forte de estabelecer relacionamentos muito superficiais. Relacionamentos que não exigem esforço, que não exigem trabalho, que são coisas muito simples. Relacionamentos em que às vezes a gente só tem porque gosta do que a pessoa fala pra gente. Só que com Deus não pode ser assim. De nenhuma forma deveria ser assim, mas às vezes a gente acaba tendo relacionamentos superficiais. Mas com Deus, de forma nenhuma deve ser assim. Com Deus, o relacionamento, ele tem que ser muito profundo. Simplesmente, pela tua graça, a gente pode ter esse relacionamento. Então, por que não desfrutar da maior profundidade possível desse relacionamento com Jesus? Isso requer muito trabalho e muito esforço, realmente. Não é fácil. A gente está acostumado a comer migalhas espirituais ao invés do pão. E quando a gente tem um relacionamento profundo com Jesus, Ele quebra as cadeias do nosso orgulho. E isso machuca. Isso nos mostra quem realmente somos. Isso nos mostra aquilo que está no nosso íntimo, no nosso coração. E pouco a pouco, nós vamos mudando, um passo de cada vez. Isso me lembra uma analogia de que quando Jesus entra no nosso coração ele é uma casinha humilde, muito simples. E Jesus chega na nossa casinha humilde e simples, e aí Ele varre o chão, aí Ele muda alguma coisa de lugar, começa a dar uma organizada na casa, e aí daqui a pouco, Ele quebra uma parede, Ele quebra 2, Ele começa a reconstruir, Ele começa a fazer uma reforma completa. Porque o lugar de habitação dele é um templo grandioso. E Ele começa a construir a sua morada dentro do nosso coração. Essa analogia nos mostra que às vezes a gente não quer que Jesus quebre uma parede da nossa casa. Mas ela é exatamente o que está impedindo da gente vivenciar experiências incríveis com o Senhor. Com João não foi diferente. A cada dia que ele passava caminhando com Jesus, ele ia sendo moldado por Cristo. Em todas essas ocasiões, Jesus repreendeu, Jesus ensinou a ele, e ele de fato aprendeu aquilo que Jesus tinha ensinado. João então agora, sendo apóstolo do amor, ele se vê completamente apaixonado por anunciar a verdade. A sua disposição de servir e de tornar Cristo conhecido devem ter permitido que ele aguentasse o aprisionamento em Patmos. Essa deve ter sido uma das suas grandes motivações. Eu preciso continuar proclamando essa verdade. Eu preciso continuar fazendo que Cristo seja conhecido, mesmo que eu esteja preso aqui. E a alegria dele estava em anunciar e acompanhar aqueles que foram alcançados. Como diz em sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 4. Não tenho alegria maior do que ouvir os meus filhos, do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade.
Em suas cartas, observamos o que caracteriza João como apóstolo do amor. Podemos ver várias expressões que demonstram um profundo amor que João tinha para com aqueles que tinham sido alcançados por Cristo, aqueles que estavam sob seus cuidados. A gente encontra expressões como amados, como filhos, filhinhos, e demonstram um profundo carinho, um cuidado especial com essas pessoas, por outras pessoas. Então, aquele João que antes era intolerante, que antes era impetuoso, agora com a sua personalidade equilibrada, se encontra manso, se encontra humilde. Isso tudo pela graça de Deus. É interessante que João, ele é capaz de amar de tal forma, porque Jesus amou ele primeiro. Ele entende que aquele amor que encontrou ele é o mesmo amor que traz o sentido para a vida dele, que traz sentido para tudo aquilo que ele faz, para tudo aquilo que ele prega. E dessa forma ele consegue amar as pessoas com um amor verdadeiro e profundo. E para finalizar, podemos concluir então que João ele é bem parecido conosco. Talvez não tenhamos as mesmas dificuldades que João tinha, mas a gente tem outras. E a gente precisa observar quais são essas dificuldades que nós temos, o que às vezes nos tem impedido de vivenciar um relacionamento profundo com Cristo. E a resposta para essas dificuldades é a mesma resposta que foi para João: um relacionamento com Cristo. Jesus é a resposta. Somente quando nós tivermos um relacionamento com Jesus, nossa personalidade vai ser equilibrada e vamos ter uma vida transformada. Então devemos buscar diariamente, devemos buscar a todo tempo esse relacionamento, para que a gente possa viver de forma plena aqui na terra, seguindo a vontade de Deus. A nossa expectativa de vida aqui é de pelo menos uns 80 anos ou mais. Só que isso não é nada, absolutamente nada, comparado com a glória eterna que tem por vir. Então devemos entregar tudo das nossas vidas a ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. E aí, antes de chamar o louvor, eu vou estar orando aqui para a gente poder finalizar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de poder estudar, de poder entender mais da Tua Palavra, daquilo que o Senhor quis trazer para nós esta noite. Deus, obrigado pelo Teu amor maravilhoso. Cuide das nossas vidas, cuide dos nossos corações, Senhor, para que possamos buscar verdadeiramente a Ti. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Que possamos estar com os corações voltados para Ti, buscando um relacionamento sincero e genuíno. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas, para que a gente possa viver a Tua vontade sobre as nossas vidas. Abençoe, Deus, este momento. Abençoe a nossa volta para casa. Abençoe o resto dessa semana. Cuide de cada pedido que foi feito aqui também. Em nome de Jesus. Amém.